Esse texto fala a respeito de unção com azeite, fala a respeito da oração da fé, fala a respeito de orar um pelos outros. E vemos que tudo está ali em volta da oração, porque a oração é aquele momento de falar com Deus, é o meio que nós temos de falar com Deus, do céu conhecer as nossas necessidades. O céu conhece as nossas necessidades através da oração. Por isso nós aprendemos nas Escrituras que todas as nossas necessidades, elas sejam conhecidas de Deus através da oração, através da súplica. Então aqui São Tiago, na sua carta, ele fala da importância da unção com azeite, na oração da fé, principalmente pelos enfermos. Ele diz: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, chama os oficiais da igreja, ungindo com azeite, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Então, a importância da oração. Sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a oração da fé é aquela que nós fazemos crendo que as promessas do Senhor se cumprirão, que aquilo que nós pedimos em oração crendo nós vamos receber. E aquela convicção de quando nós oramos pelo enfermo, o Senhor o cura. Quando nós oramos pelo doente, o Senhor o levanta. Quando nós oramos pela pessoa necessitada, o milagre acontece. A oração. E aqui, São Tiago fala que muito pode em seus efeitos a oração de uma pessoa temente a Deus, de uma pessoa justa, aquela pessoa que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Muito pode em seus efeitos a oração feita por um justo. Durante a minha caminhada, nesse ministério da pregação da palavra, eu sempre trago no meu coração a certeza de que Deus ouve a minha oração. Sempre aquilo que eu peço crendo, Deus tem me concedido. Então, é essa fé que nós temos que carregar dentro de nós, a orarmos crendo que nós vamos receber. E aqui ele faz um paralelo. Ele traz em memória a vida do profeta Elias. Elias foi um homem muito usado por Deus, profetizou no tempo dos reis, e ele fala: Elias era um homem como qualquer um de nós, sujeito às mesmas paixões, com lutas, com problemas, e ele falou para o rei Acabe: não vai cair uma gota de chuva, uma gota de orvalho sobre a terra. E Deus honrou a sua palavra. Durante 3 anos e meio, não chovia na terra, não caiu uma gota de orvalho durante a noite. Tudo isso porque Acabe, com sua esposa Jezabel, trouxe para as terras de Israel deuses estranhos, principalmente Baal. Ele edificou nos montes, fez templos para o deus Baal. Eram ídolos que eles faziam com que o povo de Israel adorasse esses ídolos
e virasse as costas para o Deus Todo-Poderoso. Vejam bem, deixar o Deus vivo, o manancial de águas vivas, e foram atrás de cisternas rotas que não pode reter a água, deuses feitos por mãos do homem, deuses que tinham pés, mas não andavam, mãos, mas não apalpavam, tinham ouvido, mas não ouviam, tinham olhos, mas não viam, tinham nariz, mas não respiravam, boca, mas não falavam, som algum saía de sua boca. Eram imagens feitas por mãos de homens, e Acabe e Jezabel levando o povo de Deus à apostasia, se esquecer do Senhor, a adorar ídolos. Por isso Israel sofreu. Deus não divide a sua glória com ninguém, com nenhum outro Deus. E Deus então usou o profeta Elias para dizer: Acabe, não vai chover sobre a terra. Não vai cair uma gota d'água. O que isso queria dizer? Seca, miséria, sofrimento e morte. Os animais não tinham água para viver, não tinham para comer. Imagine a miséria que se espalhou em toda Israel, tudo por causa da idolatria. Quando Israel se afastou de Deus, passou a sofrer. E hoje grande parte da população sofre, porque está longe de Deus, vira as costas para Deus, se entregam aos vícios, escravos de vícios, bebida, drogas, prostituição, o pecado. Outros para a idolatria, outros para a indiferença, outros para a incredulidade. E, consequentemente, o homem sem Deus, ele sofre doente, problemas, lar dividido, doença, sofrimento, enfim. Satanás procura escravizar o homem, fazer com que o homem sofra cada dia mais, porque essa é a sua missão: matar, roubar e destruir. Essa é a missão do diabo, aquele que anda ao derredor do ser humano procurando oportunidade para tragar, para destruir. Foi por isso que Jesus veio, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então Israel estava sofrendo, mas Deus disse que ia cuidar do profeta Elias. Mandou ele para uma certa região, porque lá ainda havia um córrego com água, e Deus ordenou aos corvos que cuidassem dele. Imagine bem os corvos levando pão e carne para o profeta Elias, lá perto do rio. Então ele bebia a água do rio, comia pão e comia carne. Deus cuidava do seu servo. Eis aí o porquê é importante nós servirmos a Deus. Aconteça o que acontecer, se nós estivermos na presença de Deus, confiando em Deus, crendo em Deus, Deus vai cuidar da nossa vida. Deus vai cuidar de você. Ele tem cuidado de vós, está escrito isso. Lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida daqueles que nele confiam. É por isso que Jesus fala: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas Deus vai acrescentar. Deus vai cuidar, ele é o bom pastor. Que nada vai faltar na nossa vida. Você vai poder dizer: ele é meu pastor, de nada eu tenho falta, nada me faltará.
E Deus cuidava do profeta Elias lá nas margens do rio Quiriate. Mas a fome, a miséria, a seca, o deserto estava envolvendo Israel por causa da sua idolatria. Deixaram o Deus vivo, viraram as costas para o Senhor. Por isso estavam sofrendo. E não é diferente nos dias atuais. O homem se entrega ao materialismo, faz do dinheiro o seu Deus, seu orgulho, a sua soberba, o seu egoísmo, cada dia mais o afasta de Deus. E aquele vazio existencial, aquele vazio profundo no seu coração, a ausência de Deus, traz sofrimento para a vida do homem. O homem sem Deus não é nada, o homem sem Deus ele sofre. O homem sem Deus vive uma vida de derrota. É por isso que as pessoas precisam do vício para suprir, precisam da bebida, das drogas, do cigarro, do jogo, para suprir a necessidade. Mas isso não traz felicidade, porque a verdadeira felicidade está em conhecer Deus, em ter Jesus no coração, em colocar a sua confiança no Deus vivo. Quando Deus quis que Elias saísse de perto do rio, Deus tinha outro plano para ele. As águas do rio se secaram. E Deus fala para o profeta, vai lá para a região de Serepta, porque eu preparei lá uma viúva que vai cuidar de você, nessa fome, nessa seca, nessa miséria. E ele, quando chegou naquela região, ele viu uma mulher que estava catando alguns gravetos, e ele conversa com ela e manda ela fazer um bolo. Faz um bolo para eu comer. Mas ela diz que eu só tenho um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija, para eu e meu filho comermos. E depois, sei lá, talvez morrer de fome. Aí o profeta fala para ela, faça para mim primeiro. Traga para mim. Talvez algum vizinho, alguma pessoa falasse, mas que homem desalmado. Esse homem não é de Deus, não. Está pedindo primeiro para ele. É que os homens naturais não entendem as coisas do Espírito. Por isso critica muitas vezes. Critica você quando você sai de sua casa para vir à igreja. Fala mal. Não adianta você ir na igreja. Deus não vai te abençoar. Porque o ser humano natural não conhece a Deus. Mas quando a pessoa conhece a palavra, conhece Deus, sabe que Deus é o Deus dos impossíveis. É o Deus que abre porta onde não tem. É o Deus que abre o céu. É o Deus que faz a água brotar da terra. É o Deus que faz com que o maná caia do céu. É o Deus que supre as nossas necessidades. E aquela mulher creu. Ela fez o bolo para o profeta. Ele disse, olha, pode fazer para mim. Porque não vai faltar farinha na panela. Não vai faltar azeite na botija. E realmente, ela trouxe o bolo, o profeta comeu. E durante todos os dias daquela seca, a farinha se multiplicava na panela, o azeite se multiplicava na botija. Deus supria as necessidades daquela viúva, porque ela aprendeu um segredo. Que quando você faz o melhor para Deus, Deus faz o melhor para você. Quando ela se preocupou em obedecer a voz do homem de Deus, Deus resolveu o problema de alimento na sua casa, o problema financeiro que ela estava vivendo, que todo mundo estava vivendo, mas agora ela estava vivendo uma nova dimensão, Deus cuidando dela, a farinha se multiplicando, o azeite se multiplicando. Meu irmão, por isso que a Bíblia fala, quem é fiel no pouco, Deus o coloca sobre o muito.
E esse é o momento que você pode exercer a sua fé. Talvez você está enfrentando problema na sua vida financeira, as dívidas se avolumando, problema no trabalho, mas procure ser fiel a Deus, separe a parte de Deus, entregue na casa do Senhor, faça a sua parte. Com certeza, a farinha não faltou na panela daquela mulher, o azeite não faltou na sua botija. Deus não vai deixar faltar na sua vida o pão de cada dia, e a necessidade Ele vai suprir, por causa da sua obediência. Lembre-se, quem é fiel no pouco, Deus o coloca sobre o muito. E aquela viúva experimentou a prosperidade na sua vida, não só na vida dela, na vida do seu filho, na sua casa. E todos os dias que o homem de Deus esteve ali, durante aquele período de seca, a prosperidade estava na vida dela. E quando você está na presença de Deus, servindo o Senhor, na casa do Senhor, Deus abençoa o seu lar, a sua família, o seu marido, a sua esposa, seus filhos, porque quem é fiel no pouco, Deus o coloca sobre o muito. E quando você se preocupa com as coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas também. Posso ouvir um amém? Ô meu irmão, Deus não divide sua glória com ninguém. Guarda bem isso. Deus não divide sua glória com ninguém. E que nada está fora do seu controle. Nada está fora do seu controle. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso. E é um Deus que te conhece, sabe dos seus sonhos, sabe dos seus projetos. E com toda certeza, sua vitória já está decretada, pois foi Ele quem te trouxe aqui nesta noite. E com certeza, na sua vitória, o nome dele vai ser glorificado. Ele vai glorificar o seu nome através da sua vida, com a sua vitória, com a sua bênção. Posso ouvir um glória a Deus? Ô meu irmão, agora Elias volta, se apresenta para Acabe, depois de 3 anos e meio, sem chover sobre a terra. Olha o poder da oração. Não vai cair uma gota d'água, de chuva, nem do orvalho à noite. Deus mostrando que Ele é Deus, não era Baal, não era ídolos, mas Deus é um Deus vivo. É por isso que nós sabemos que Deus é Espírito. Por isso, os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Nós adoramos o Senhor de todo o nosso coração, porque nós sabemos que Ele é real, Ele é vivo, Ele é poderoso. Ele está no céu, mas Ele está aqui nessa noite conosco, está ao seu lado agora, está junto de você neste momento. E Ele fala, faz um desafio. Fala, Acabe, vocês estão aí crendo que Baal é Deus? Reúna todos os profetas, vão lá no Monte Carmelo. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou. E lá no Monte Carmelo, quando Baal, os profetas de Baal fizeram o seu holocausto, e clamaram o dia todo, rezaram, oraram, choraram, imploraram, até mesmo ferir o seu corpo, para adorar Baal, para poder se Baal te respondesse. Nada aconteceu, porque os ídolos não respondem, os ídolos não podem fazer nada, e Israel estava enganado, adorando ídolos, o povo todo enganado, deixaram o Deus verdadeiro. Quando Elias coloca o holocausto, joga ali as 12 talhas com água, simbolizando as 12 tribos de Israel. Ele mal começou a orar, falando com Deus. Deus, aqui está o holocausto. Mal acabou de orar, labaredas de fogo cortaram o céu. E
e consumir o holocausto. Somente a fumaça subiu como um sacrifício para Deus. E aquela multidão que lá estava viram a derrota de Baal, dos profetas de Baal, e viram Deus respondendo. Se arrependeram dos seus pecados. Nós pecamos, nós abandonamos o Senhor. Se arrependeram e se voltaram para Deus e clamando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Reconhecendo que realmente o Deus Todo-Poderoso é o Deus verdadeiro, Deus que responde oração, Deus que responde com poder, com fogo do céu. Imagina aquele povo pedindo perdão, pedindo misericórdia por ter se afastado. E nós sabemos que quando a gente se arrepende de um mal que a gente fez, de um pecado que a gente cometeu, de um erro que nós fizemos, quando nós pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa. E nós sabemos que o sangue que Jesus derramou na cruz é poderoso para limpar o nosso coração e para perdoar os nossos pecados. Israel todo se converteu. E não demorou muito. O profeta Elias fala para Acabe: corre, Acabe, volta correndo para o palácio, porque vai cair chuva do céu, vai chover e vai cair um aguaceiro. E não demorou muito. O céu, as nuvens se juntaram e um aguaceiro caiu e molhou toda a terra de Israel. Ou seja, era símbolo que Deus havia aberto o céu e a bênção tinha voltado sobre Israel, porque Israel se arrependeu, se voltou para Deus. A chuva caiu sobre a terra. Então aqui São Tiago fala: Elias era o homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele falou: não vai chover. 3 anos e meio não choveu. Quando ele diz: vai cair água, vai cair um aguaceiro, e a chuva caiu do céu. O poder da oração. Meu irmão, nessa noite, enche o seu coração de fé. Enche o seu coração de fé e creia que os céus vão se abrir e Deus vai responder a sua oração. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos aplaudir o nome de Jesus bem forte, bem bonito. Glória a Deus.